Libertadores tem dessas, em uma semifinal que será amplamente disputada entre Internacional e Fluminense, repercutiu muito ontem uma fala normal de Keno que foi interpretada de uma maneira pela torcida colorada, que deu a entender que o jogador falou em golear o Inter no estádio do Maracanã. A resposta, ela veio no mesmo tom agora da torcida do Fluminense e também de parte da imprensa do Rio de Janeiro. Ener Valencia, em entrevista para o Globo Esporte, falou algo que a gente já sabia e já havia repercutido aqui. O Inter preferiu enfrentar o Fluminense pela distância, por decidir em casa e por ser um adversário brasileiro. Isto está repercutindo lá no Rio agora, como uma prepotência do atacante equatoriano. Foi mesmo? A gente vê isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero repercutir uma fala de Ener Valencia em entrevista para o Globo Esporte, e nessa fala está havendo muita repercussão no Rio de Janeiro, porque parte da imprensa carioca, alguns torcedores do Fluminense enxergaram uma prepotência de Ener Valencia para com o Fluminense nessa declaração. Houve mesmo? A gente vai ver isso agora aqui no A Dupla, tá? Uma entrevista do Ener Valencia para o Globo Esporte. Ele foi perguntado sobre o adversário, sobre o Fluminense, e ele disse o seguinte: pode-se dizer que gostamos de pegar o Fluminense. Está perto de nós, com uma viagem curta. Os companheiros conhecem muito pelos enfrentamentos. Eu também enfrentei. É mais fácil analisar o rival. Bom, essa fala do Ener Valencia está repercutindo no Rio de Janeiro como uma fala prepotente, da qual o Inter escolheu pegar o Fluminense porque o Fluminense seria mais fácil do que o Olímpia. E aí está havendo, obviamente, todo aquele discurso de motivação em cima da fala do Ener Valencia no Rio de Janeiro. Vou trazer aqui para a mesa também aquele vídeo que eu gravei ontem à tarde sobre a fala do Keno, tá? Em entrevista para a ESPN. O Keno disse o seguinte: olha, jogar no Beira-Rio é muito difícil. Mesmo se a gente fizer 2 ou 3 no Maracanã, a gente tem que entrar concentrado no Beira-Rio, porque no Beira-Rio o jogo é muito difícil. E naquele momento, a torcida, alguns torcedores do Internacional, entenderam e encararam a declaração do Keno como quem diz: a gente vai golear no Maracanã para resolver a história no Maracanã. Houve uma certa distorção? Houve. E está havendo agora também no caso do Ener Valencia. Primeira coisa, tá? Eu disse em relação à fala do Keno que o Keno foi mal interpretado. E uso a mesma régua e afirmo: o Ener Valencia foi completamente mal interpretado nessa fala aqui. Assim como eu achei a fala do Keno normal, a fala do Ener Valencia foi normal. Porque a gente mesmo já havia repercutido aqui e a gente sabia que alguns jogadores do Inter disseram publicamente que preferiam enfrentar o Fluminense por isso. Porque é no Brasil, porque Porto Alegre e Rio é um pulo, porque o Inter decide em casa, e isso é muito importante. O Inter celebrou o fato de decidir em casa, mesmo sabendo que o Fluminense, em termos de qualidade de equipe, é melhor do que o Olímpia, que seria o outro possível adversário da tabela. Então a fala do Ener Valencia ela é normal, como também achei que foi normal a fala do Keno ontem. Mas, o que acontece? Amigo, é Libertadores. Eu aqui, da minha posição isenta, tenho que ser fidedigno com os fatos. Que a fala do Keno não foi nada demais e a fala do Ener Valencia não foi nada demais. Mas o torcedor e quem está envolvido em um lado dessa história vai comprar aquele discurso que quer comprar. A gente vive na era do pós-verdade. A gente vive na era do acreditamos naquilo que queremos acreditar. E em futebol, amigo, isso faz parte do jogo. Isso vale. Diria que em esporte competitivo isso vale. Eu sempre relembro o fato do Michael Jordan, que no Last Dance dizia que criava factoides na cabeça dele para se motivar contra aquele adversário e dessa forma ter um desempenho melhor. No esporte de alto rendimento isso vale, tá? A verdade, ela não é tão absoluta no esporte de alto rendimento se ela valer para tu melhorar o teu rendimento.
Agora, eu aqui tenho que dizer que, cara, não teve nada demais na fala do Ener Valencia, como não teve nada demais na fala do Keno ontem. Mas os times vão usar isso para se motivar? Possivelmente. A torcida vai usar isso para se motivar, para criar um ambiente maior de decisão? Provavelmente. E isso faz parte do jogo. É uma semifinal de Libertadores, é um jogo gigantesco e a verdade às vezes fica em segundo plano nesse tipo de jogo com tanto sentimento. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!